Irmãos, hoje eu quero pregar uma palavra justamente para combater esse medo terrível que muitos estão tendo. O medo que controla a sua vida. O medo que te leva à incredulidade. O medo que te leva a desagradar a Deus. Porque o medo, ele é o inverso da fé. Sem fé é impossível? Sem fé é impossível agradar a Deus. O tema da minha palavra hoje é medo, uma fé reversa. Medo é uma fé. Você sabia que medo é uma fé? E muito forte. Olha o que Jó diz lá em Jó 3,25. Porque aquilo que temo me sobrevém. E o que eu receio me acontece. Irmãos, é fé ou não é? É fé. Noutra versão, na linguagem de hoje, diz o seguinte: aquilo que eu temia foi o que aconteceu. O que é temor? Temor é o medo excessivo. O medo, ele tem os seus valores. Eu vou falar sobre isso aqui. Porque uma pessoa sem medo, ela vai viver pouco também. Ela não vai viver muito longe. É só você pegar um macaco sem medo enfrentando um leão. Vai virar o cardápio do dia. Eu estava vendo um vídeo, não sei se os irmãos já viram. Acho que 3 leões subindo na árvore, um macaquinho lá na ponta do galho, lá. Com medo, ele ia enfrentar o leão de jeito nenhum, ele sabia que ele ia virar o prato do dia. Então, o medo, ele é saudável. Mas o pavor, o terror, em Salmos 91, o Senhor fala que o Senhor vai nos guardar desse terror. Porque ele é contra Deus. Então eu quero falar sobre isso. Não para te confrontar de maneira nenhuma, mas muito mais para sustentar a sua fé. Para quando vier isso, você combater com a palavra. Mesmo que você esteja com medo, você pega a palavra e começa a combater isso. Você não pode deixar isso dominar o seu coração. Você não pode deixar isso dominar a sua vida. Amém, irmãos? Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, Pai amado, nós oramos nesta manhã para que a Tua palavra, Pai, que ela venha nos sustentar, para que a Tua palavra venha nos curar, para que a Tua palavra venha trazer luz, revelação, entendimento, para que possamos andar pelo Espírito, para que possamos andar pela palavra, para que possamos andar em fé. Aleluia. Amém. Levanta sua mão e fala assim: eu sou um homem de fé. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nós temos que declarar. Quem já fez cursão aqui? Tem muita gente fazendo cursão, hein? A nossa alma, ela se divide em quê? Mente, vontade e emoções. Então, as emoções, ela tem uma função fundamental na nossa alma. O que é expresso através das emoções? É o amor, o ódio, a alegria, a tristeza, a ira. A ira, ela tem o seu valor? Tem. O que a Isnara, o próprio Júnior, sentiu naquele momento ali? Indignação, uma certa ira. Jesus se indignou ali com os cambistas vendendo laranjinha lá no templo de Deus lá. Começou a dar uma pancada nos camaradas lá. Pegou uma vara e mandou que o pessoal tudo embora. Isso faz o quê? Emoção. Jesus, ele expressou emoção. A Bíblia diz que Jesus chorou. Isso faz parte das nossas emoções. Desejo e o medo. Está nas nossas emoções? O medo está. O medo é saudável? Sim. Mas tudo tem que ter limites.
A pessoa que ela anda conduzida totalmente pela paixão, que acha que é amor, ela vai ter problema. A pessoa que é sempre alegre, rapaz, eu quero falar para você que meu pai morreu. Ah, seu pai morreu? Não tem jeito. Tem momento que é de chorar. Chorar com os que choram, rir com os que riem. Entende, irmãos? Você percebe a importância da emoção para nós? Sabe, mas nós nunca podemos nos deixar guiar por esses sentimentos. São sentimentos que temperam a nossa vida. Irmãos, você viver com uma pessoa triste o tempo todo é horrível. Não tem casamento que aguenta. É complicado. Uma pessoa iracunda o tempo todo. Ah, meu Deus do céu, é ruim. Toda hora que você conversa com a pessoa, ela está te dando coice. Horrível, não é? Então nós temos que ter tudo isso. Nós temos tudo isso dentro de nós. Mas tudo isso tem que ser conduzido pelo Espírito de Deus, pelos frutos do Espírito dentro de nós, né? Então, são sentimentos que pertencem a cada um de nós. É uma emoção também natural do ser humano. Todo ser humano tem isso. Agora, nós que nascemos de novo, essas emoções, elas têm que ser conduzidas, elas têm que ser expressas através dos frutos do Espírito de Deus, todas elas. Se somos cheios do Espírito, irmãos, mesmo em momentos mais difíceis, nós temos uma palavra de fé para liberar para as pessoas. Amém? Aleluia. Então hoje eu quero falar sobre esse medo. Eu estava pensando, o que eu vou ministrar nesse domingo? Tinha muitas palavras para ministrar. Eu tenho um banco de palavras aqui enorme para pregar para os irmãos. Se eu for pregar as palavras que eu tenho que sem repetir, eu acho que eu tenho uma palavra para pregar aqui uns 3 anos aqui. Então, às vezes, quando eu vou pregar, eu tenho que orar para ver o que eu vou pregar. Então, tem muitas palavras aqui para poder pregar para os irmãos. E essa palavra aqui, Deus me deu esse tema de Jó, e eu comecei a desenvolver, comecei a estudar e falar sobre isso, né? Voltei aqui no cursão, recapitulei. O cursão fala muito claro sobre isso. Então, hoje eu quero falar para você, medo, uma fé reversa. Para quê? Para que você possa não ficar refém desse medo, não ficar refém desse pavor. A minha esposa, ela ficou refém desse pavor por um tempo. Ela passou uns dias difíceis mesmo, e respeitei ela, porque é uma coisa que você tem que respeitar, viu, maridos? Se o problema é com a sua esposa, que também um homem também pode ter medo também. Respeite a sua esposa, ajude ela, foi o que eu tentei fazer com a minha esposa. Ajudando ela, dando uma palavra de fé, ajudando ela. Não, mas tem que fazer isso. Então vamos fazer. Por mim não fazia não, por mim deixava para lá. Então chegava as coisas em casa, chegava o carteiro, chegava alguém entregando água, aquela dificuldade toda. Põe máscara, lava tudo, não sei o que, tal. Então vamos lá. Faz parte como é que chama isso? É o protocolo? Amém, vamos fazer, ela quer isso, então vou fazer. Por mim eu não fazia, porque eu sei que eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Mas também, por outro lado, eu não quero ser ignorante. Até porque nós temos um pastor que eu considero um homem de Deus, teve Covid agora esses dias. E passou muito mal, por sinal. Teve problema no pulmão lá, tudo. Então eu não quero ignorar isso. Mas eu também não posso andar debaixo desse terror, entende, irmãos? Nós precisamos de ter o quê? O equilíbrio. Então, depois dessa palavra aqui, eu não quero que você saia fazendo tolice, não. Tá? Já que o pastor pregou e vai para a rua e abraça todo mundo, beija todo mundo, vai no supermercado e coloca... Não faça isso não. Existe um protocolo, até porque você pode ser até preso. E as pessoas estão apavoradas ali. Se você entrar no supermercado sem máscara, você corre o risco de ser linchado. É verdade, eu vi uma briga feia no supermercado com isso. Um vídeo. Então, vamos respeitar o protocolo. Mas eu mesmo não tenho medo disso. Às vezes os irmãos vêm me cumprimentar. Aqueles que dão a mão, eu pego na mão. Aqueles que dão o cotovelo, eu dou o cotovelo. Aqueles que dão murrinho, eu dou murrinho. Amém. E eu acho conforme a fé do irmão.
Tá certo? Então, irmãos, faça segundo a sua fé. Mas o que eu quero te livrar hoje é do pavor. É daquilo que te controla, é aquilo que te consome, é aquilo que te tira o sono. E isso não pode acontecer nas nossas vidas, amém, irmãos? Então, em algumas situações, esse medo ele atua como aliado, protege, funciona como sinalizador, né, da precaução contra perigos reais. Então, é aquela situação. Eu sei que um cascavel vai me picar e eu posso morrer por causa dessa picada. Eu vou colocar minha mão na boca dele? Não vou de jeito nenhum. Ainda que a Bíblia diz que você pode pisar o quê? Serpentes e escorpiões. Mas Jesus fala assim, pode ir lá e dar um chutinho, pisar. Não, Jesus fala isso. Se acontecer de você pisar. Então, nós não podemos tentar o Senhor. Então, na psicologia, concitou o medo com que é resultante de uma ameaça da existência. Qual que é o fim do medo? O que está lá na ponta do medo? É a morte. Por que tem muita gente que está com muito pavor do medo? Porque tem medo de morrer. É ou não é? Ou você tem medo do seu filho morrer, você tem medo do seu marido morrer, a pessoa que você ama. Então o fim é a morte. Mas quando o medo deixa de ser algo que de certa forma nos protege, aquilo se torna nocivo. Porque uma pessoa que não teme nada, como eu disse para você, quem não tem medo de nada, ele tem problema. Ele não vai viver muito não. Até porque nós somos mortais. Nós somos mortais, somos sujeitos à morte. Lembra daquele rei lá de Israel? Não tinha nada a ver com a guerra. O outro passou, olha o seguinte, eu quero que você vá comigo nessa guerra, tal, nós somos conhecidos. E o profeta falou para ele, não vá não, essa guerra não é sua. Aí o outro lá, mais astuto que nunca, falou assim, olha, como você é mais bonito, nós vamos colocar a vestidura real em você. Eu vou de qualquer jeito, tanto que o outro era astuto. Aí ele pegou e vestiu o outro de rei e ele mesmo não foi de rei. Aí o exército inimigo falou assim, não vai matar ninguém, mata só o rei. Isso, se você ler, você vai encontrar na Bíblia. Ou seja, o cara morreu de tolice. Ele não tinha que estar naquela guerra, porque não tinha medo. Mas quando o medo passa, que se torna excessivo, quando ele se torna uma fobia, ele se torna algo prejudicial. Por quê? Porque ele fecha as portas da fé. Aquilo que você teria acesso a Deus, as coisas de Deus, você não consegue agradar a Deus e nem se agradar de Deus. Deus fica em segundo plano. E ele começa a levar você a ver coisas que talvez nem existam. Aquilo se torna uma fobia. Ele toma conta dos seus pensamentos. Você fica o tempo todo aprisionado naquilo. É ou não é? Quem já passou sabe o que eu estou falando aqui. Os pensamentos, a imaginação. Você começa a imaginar coisas. Por quê? O medo excessivo. E ele consegue paralisar uma pessoa totalmente. Irmãos, muitas pessoas nesses dias estão ficando com a mente doente. Doente. Incapacitados. Lá fora, irmãos, nós temos a fé. Nós temos Cristo, essa música que cantou hoje pela primeira vez, poderosa essa música, é em nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus ao nosso favor. Mas as pessoas lá fora não têm isso. Eles têm uma psicologia que não resolve o problema nem do psicólogo, do psiquiatra. Eles se tornam reféns. O quanto de pessoas que estão doentes nesses dias, é muitas, muitas e muitas e muitas. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A pessoa fica paralisada, a sua fé é paralisada. Ela é tomada de um sentimento desmedido, acentuado, uma coisa horrorosa, que gera ansiedade, gera opressão,
e gera depressão. Muitas pessoas estão deprimidas, o mundo lá fora está muito deprimido. E eu creio que nesses dias agora, muitas pessoas irão buscar a igreja. É tempo de colheita, irmãos. É tempo de pregar o evangelho. Eu estou crendo que em pouco tempo nós vamos ter esse prédio lotado de pessoas aqui. Deus vai te usar. Deus vai usar a sua fé. Deus vai usar a palavra que tem colocado no seu coração. Deus vai usar o seu testemunho. Testemunho igual da Isnara. E quantos outros tem aqui? Os irmãos do Júnior. Tem mais pessoas para dar testemunho. Se você tem um testemunho de fé, programa, passa para mim o nome que nós vamos estar. Todo domingo alguém vai estar dando testemunho aqui. Próximo, era para a Janaína esse hoje, mas já tivemos 2. Todo domingo nós queremos dar 2 testemunhos. No próximo domingo a Janaína vai estar testemunhando aqui daqui que Deus fez na vida dela. Se você tem, então passa para nós também. Porque isso nos edifica, isso quebra essa corrente de medo. Saber que Deus existe. Porque o medo, ele leva você a duvidar das coisas de Deus e do próprio Deus. E hoje, irmãos, com essa pandemia, com essa gripe que nós temos aí, há uma manipulação da imprensa muito forte. Todo mundo sabe disso, não quero nem entrar em detalhes aqui. Sabe, e isso leva as pessoas a se tornarem deprimidas. Muitos, com medo de morrer, perdem a vontade de viver. Estranho, né? Parece contraditório. Agora, tudo isso, irmãos, tem um objetivo. O alvo é o controle das pessoas. Quem viu falar que o Bill Gates deixou a administração da Microsoft? O que o Bill Gates vai trabalhar agora? Qual que é o principal trabalho dele agora? Ele vai trabalhar para desenvolver e controlar uma vacina mundial, onde todos aqueles que serão vacinados terão o seu cadastro feito. Irmãos, isso é o fim que nós estamos vivendo. Jesus está voltando, aleluia, glória a Deus. Amém? Então não tem jeito. Você hoje já é controlado, você já tem um controle na sua mão aí, é o seu celular, está vendo? Você está com a mão no seu celular, está sendo controlado. Cada mensagem que você manda, você está mandando informações suas para o governo, para quem quer lá fora. Construir o maior computador do mundo, acho que no Japão. Então qual que é o alvo de tudo isso? Controle das pessoas. Tudo isso vai cooperar para a manifestação do anticristo. Esse pavor, esse medo. Quem é que não vai querer se vacinar? Aqueles que estão com medo, eles serão o primeiro da fila para tomar a vacina. Estarão com seus nomes ali. Tá certo? Eu acho que não vai ter jeito, eu acho que todo mundo vai ter que se vacinar. Mas vai chegar um dia que quem não tiver essa marca também não vai comprar mais nada. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a controlar esse medo que vem sobre nós. Isso é só o início das dores. Por isso se prepara. Porque se você não estiver preparado, irmãos, e se acontecer de você não for arrebatado, porque eu creio que os vencedores serão arrebatados, você vai negar Jesus. Ao chegar naquele momento ali, da sua morte, que você vai ter que morrer, ou você nega Jesus ou você morre. Tem muitos que vão negar Jesus e vão receber a marca da besta. Então estou falando isso aqui, não está nem no meu esboço aqui, mas que você se prepare para isso. Eu penso que Deus está mandando um ensinamento para nós através dessa epidemia aí, ensinando a fé, como você vence. Então quando você vai para a escola, tem matéria que você tem dificuldade. Aí você tira nota baixa, você fica em recuperação, você tem que estudar de novo até você passar. Pode ser que alguns ficar de recuperação ainda nesse tempo. Mas tem recuperação para você, amém, irmãos? Aleluia. Porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Então, nós temos visto e experimentando o medo, né? E nós percebemos algumas manifestações físicas que vai acompanhar. Então, se você é alguém que está aterrorizado com essa Covid, você fica atento a tudo. Se alguém espirra perto de você, seu coração dispara. Eu estava num lugar, no ambiente tinha muitas pessoas, eu dei um espirro, irmãos. O pior é que você fica com vergonha, né? Que quando você espirra, todo mundo volta para você. Puxa vida, é ruim, né? Horrível.
Eu espirrei dentro da máscara, eu nem tirei a máscara para espirrar. E mesmo assim, o povo ficou tudo me olhando assim. Falei, puxa vida. Se eu espirrasse mais uma vez, estava morto. Entende? Porque é o terror que as pessoas estão. Tem gente que as pernas tremem, né? Aquela coisa horrível. Sabe, nós vivemos dias difíceis, turbulentos, onde a violência e insegurança tem sido constante. Se você liga a televisão, na verdade, não vale a pena nem estar olhando esses noticiários. Vem aquele aquele tanto de resultados, de caos, né, de que a nossa sociedade está imersa. E com isso nós percebemos uma mudança no comportamento das pessoas. As pessoas se tornarão mais frias. O que a Bíblia diz? Que nos últimos dias o amor se esfriaria. Está aí um motivo para o amor esfriar. Então, eu fiquei com muita vontade de abraçar alguns irmãos, mas eu não tive liberdade. Quanto a mim, eu poderia abraçar, mas pode ser que alguns não iam aceitar o meu abraço, ia ficar, puxa vida, pastor, olha, e o pastor está quebrando o protocolo, tá? Então, se você quiser me abraçar, irmão, seja livre, amém? Mas não me abraça perto da minha esposa não, tá bom? É porque ela ainda está, agora é que ela está sendo curada. Nós viajamos, para ela foi muito bom. Falei no domingo passado, foi muito bom essa viagem para ela. Ela voltou realmente, né, quase curada. Está quase curada, está bem melhor. Então muitos vivem angustiados. As pessoas estão se tornando cada vez mais reclusas, mais reféns. Estava uma sobrinha minha que mora em Portugal, ela esteve aqui, passou esse tempo todo de Covid aqui no Brasil, mas agora voltou para Portugal. Ela está terrivelmente, assim, triste lá, chorando quase todo dia, porque a coisa lá é muito pior do que aqui. Porque o brasileiro, ele é meio relaxado com esse negócio de normas, de leis, mas lá não. Lá o pessoal é rígido, firme. Lá, frio, distante, conversa de longe, não tem conversa, isolados. Ela está sentindo muito mal ali. Porque muitos nesses dias, o temor de perder os seus empregos. Irmãos, você está empregado? Ou se você está desempregado, não tema. O Senhor é o seu patrão. O Júnior estava desempregado, mas agora vai estar preparando para casar, né? O emprego para ele agora virou uma necessidade. Arrumou emprego. Não é o que o Senhor diz? Que o Senhor Jesus irá suprir cada uma das nossas necessidades? Então creia nisso. Tá? Não fique lamentando porque você perdeu o seu emprego, não. Louve a Deus, você vai ter um emprego melhor ainda. Nós não estamos nessa crise, nós estamos em Cristo. Ele que vai abrir as nossas portas. Mas tem pessoas que vivem um pânico, sim, um verdadeiro pânico, quando eles consideram essas verdades, esses fatos. Então a Bíblia nos relata sobre a história de Jó, o homem justo temente a Deus. Quero avançar aqui, por causa do nosso tempo. Nós temos ceia ainda hoje. Quero mostrar hoje para os irmãos o significado da ceia. Então Jó, ele era um homem que tinha muitos bens, ele tinha filhos maravilhosos. A casa de Jó, irmãos, era a casa que todo crente queria ter, não é não? Os irmãos, não tinha briga entre irmãos. Aleluia. Os irmãos não brigavam, tinha festa. Os parentes estavam sempre na sua casa. Que coisa poderosa. Mas de repente, inesperadamente, Jó perde tudo. Mas Jó, ele não perdeu apenas os seus bens materiais, ele perdeu o filho. E o principal, perdeu sua saúde. Sabe, quando Jó, ele analisa a sua situação, ele tentando encontrar uma explicação para aquilo que aconteceu na vida dele, ele conclui que aquilo que ele temia lhe sobreveio, ou seja, ele tinha receio de que a bênção de Deus não fosse constante na vida dele. Irmãos, não olhe para a circunstância hoje, a bênção do Senhor está sobre a sua vida, não interessa o que está acontecendo lá fora, amém? Sabe, ele temia isso, e ele temia que um dia tudo aquilo pudesse se acabar. E por causa desse medo,
Essa fé, ao contrário, aquilo se realizou na vida dele. Então seja firme, irmão. Ainda que venha, o que o diabo fala para você, se você pegar essa Covid, você vai morrer. Está amarrado em nome de Jesus. Eu posso até pegar, mas essa gripezinha, como diz o Bolsonaro, que vai me derrubar, não. Que vai me levar, não. Se tiver que me levar, vai ser eu que vai me levar. Eu falo isso para minha esposa. Olha, eu tenho orado, eu tenho clamado pelo sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Eu não creio que eu vou pegar esse vírus. Se pegar, não vai acontecer nada na minha vida. Mas se Deus quiser me levar através desse vírus, o que eu posso fazer? Minha vida é dele. Eu entreguei minha vida para ele, irmãos. A minha vida pertence a Deus. O dia que eu tenho falado para o Senhor, Senhor, o dia que eu cumpri o propósito do Senhor, se o Senhor quiser me dar mais alguns dias de vida aqui, para me desfrutar de alguma coisa aqui, o Senhor me dê, senão o Senhor me leva. Irmãos, Paulo diz que é melhor estar com Cristo. Nós valorizamos muito essa vida, mas Paulo fala que lá é muito melhor do que aqui. O problema é que nós não temos revelação disso. O receio do homem, olha o que Provérbios diz, Provérbios 29, 25. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Repete comigo, fala, o receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Eu decido confiar no Senhor, Ele é a minha segurança. Sempre iremos colher consequências quando nós permitimos que esse medo venha neutralizar a nossa fé. Porque isso nos leva a não confiar em Deus, a não depender de Deus. E muitas vezes nós esquecemos muito rapidamente as promessas de Deus para nós. Contrariamente à palavra, declara que aqueles que confiam no Senhor estarão seguros. Mas naquele momento que aquilo toma a sua vida, você esquece dessas promessas rapidamente, você não lembra mais nisso. E você, às vezes até lembra, mas você não consegue aplicar, você não consegue ter segurança naquilo. Então ele próprio se compromete em responder à altura da nossa fé. Ele mesmo declara, ele mesmo Deus, lá em Salmo 91, 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Vira para o seu irmão e fala assim, a teu respeito. Aponta para ele. Para que te guardem em todos os caminhos. Há uma ordem sobre a sua vida. Você é guardado, amém, irmãos? Tem um anjo que está guardando a sua vida. Há uma ordem de Deus para te guardar, para te proteger. Amém? Olha o que fala de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha aí, irmãos, que coisa poderosa. Esse homem é um dos homens que ele arranca um elogio de Deus. E olha para quem Deus vai elogiar para ele? Para o diabo. Aquele que nos detesta, aquele que é contra nós. Deus fala para ele, olha, você viu como que é meu servo Jó? Ah, Jó, sou feliz demais com você, Jó. Mas aí vem a prova. Sabe, Deus, ele confiava em Jó. Tanto é que ele aceita o desafio do diabo. O diabo fala para Deus, fala, tá bom, você dá tudo para ele também. O senhor dá emprego, o senhor dá carro, o senhor dá casa. Tira tudo disso para ver se ele não vai te maldizer. Será, irmãos? Será que se nós perdemos tudo isso, nós vamos continuar bem dizendo ao Senhor? Esse foi o teste de Jó. Não havia pecado em Jó. O problema do Jó foi falta de
fé, foi o medo. Não foi falta de fé, foi o medo. Foi a justiça própria. Jó começou a querer fazer as coisas, querendo se justificar. Nós temos uma palavra, acho que eu até preguei ela aqui. Jó é a justiça própria. Então, quando nós lemos o livro de Jó, precisamos ver que descrição que o Espírito Santo faz sobre ele. Ele é descrito como sendo um homem justo. Ele é declarado justo por Deus. Sabe, se ele vivesse nessa dispensação que nós estamos, ele seria descrito como um filho de Deus, fiel. Mas apesar de tudo isso, ele vai enfrentar situações que vão deixar confuso, vai deixar perplexo, sem saber como explicar. Talvez você possa se encontrar numa situação como essa. Isso pode acontecer. Somos filhos de Deus, amém, irmãos? E se Deus permitiu com Jó, Deus pode permitir conosco também. Ah, mas eu estou debaixo da graça, mas você é filho. Amém? Quem é filho de Deus aqui? Aleluia. Deus mesmo declara que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Isso é o mesmo que Deus diz a nosso respeito. Hoje nós somos justos. Nós somos retos diante de Deus, porque Jesus é a nossa justiça. Amém? Então Cristo, quando Deus olha e fala sobre nós, Ele fala não a respeito de nós mesmos, mas em Cristo. Mas aqui nós vemos um ponto sensível. Mesmo que alguém seja justo, isso significa que não haja nada para que seja tratado na sua vida. Jó tinha um problema para tratar na vida dele. E Deus então deixou essa situação toda para tratar nele. Depois você olha, lê o capítulo 42, você vai ver a diferença do Jó lá do capítulo 1 do Jó do 42. É muito diferente. Sabe, não é porque você é justo, sem culpa e correto, que não existam coisas na sua vida que serão tratadas. Você está sendo preparado para reinar com Cristo, amém, irmãos? Nós estamos sendo forjados para estar no exército de Cristo. Quando Ele voltar para assumir o reinado dessa terra, nós estaremos governando com Ele. Ele vai preparar pessoas para governar com Ele. O medo na sua vida, que gera incredulidade, desconfiança, ela tem uma base, um sustentáculo. E o obstáculo número 1 que Deus procura remover das nossas vidas é a justiça própria. Então, o que eu posso fazer contra esse vírus do inferno? Não, fique em casa. Lave as mãos. Tome banho. Coloca que boa na sua porta. Põe seu marido para usar máscara e você usa também. O que você pode fazer? Muitos ficam em cima disso, só do que ele pode fazer. Mas quando ele descobre que mesmo fazendo tudo isso, tem muitos que estão sendo contaminados. Quantos exemplos você já viu de pessoas que fez tudo, ficou em casa, parado ali, e mesmo assim foi contaminado? Ou seja, o que você pode fazer, isso nos leva acabando caindo o quê? Na justiça própria. Esqueci de tirar o... Tinha que ter colocado em modo avião, esqueci. Vai sair na gravação. Espero que ele não insista muito, né? Então, irmãos, nós precisamos de nos livrar da justiça própria. Eu lavo as mãos, eu tomo banho, eu faço as coisas, mas deixa que senão pode cortar, se é que não vai cortar, né? Eu faço tudo isso, mas a minha confiança está no Senhor. Eu passo álcool gel, eu uso máscara, mas eu não confio nisso, eu confio no Senhor. Amém? Eu sei que isso, se Deus, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. É Ele que nos guarda. Então, quando a pessoa faz tudo isso, e ela descobre que mesmo assim ela está sujeita a esse vírus, aí o que vem? Medo. Jó, se você ler, eu não sei se eu coloquei aqui no meu texto, Jó, ele falava que ele fazia sacrifício pelos filhos dele. Não, vou fazer o sacrifício aqui para o Zezinho, que pode ser que ele pecou contra Deus,
e eu não confiava muito nos filhos, não. Falei, esses filhos não vai se arrepender, então eu vou fazer um sacrifício aqui para poder apagar o pecado dele. Ou seja, ele não confiava na palavra do Senhor, ele confiava naquilo que ele podia fazer. Por isso veio o medo. Aquilo, às vezes, está no meu inconsciente. Diz, já que eu não consigo, Deus também não vai conseguir. Às vezes você fala uma coisa, mas lá no seu inconsciente, lá no seu subconsciente, é outra coisa que vem a palavra. Por isso nós precisamos ter o nosso subconsciente convertido também à palavra. Por isso você precisa ler a Bíblia. O que vai mudar o seu subconsciente é a leitura da palavra. E não vos conformeis com estes séculos, mas renovai a vossa mente com a palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade e agradável de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? É isso que muda a nossa fé, é conhecer a palavra, é aplicar a palavra, é ler a palavra, é ter a palavra na sua mente, é ter a palavra na sua boca. É isso que vai mudar. Sabe, assim como aconteceu com Jó, Deus permite que às vezes venha acontecer conosco para quê? Para nos tratar, para nos levar a conhecer realmente a nossa fé, aquilo que nós somos. Eu tenho certeza que muita gente depois disso aqui vai sair com a fé fortalecida. Você vai ser outro homem, você vai ser outra mulher. Amém? Por que Deus permite isso? Para tirar a raiz, tirar o fruto desse medo, dessa insegurança. Porque no final, o medo de tudo é que Deus não vai fazer nada. Porque no final da nossa fé, quem é que está? Deus, palavra. Se tirar a minha fé em Cristo, não sobra nada de mim. Eu vou correr, vou enfiar debaixo da cama. Ficar lá 6 meses até passar a Covid passar. Mas o que me sustenta, o que me dá força é o Senhor, é a palavra. Sabe, e quando Deus trabalha isso em nós, nós deixaremos de acreditar no pior, de olhar para as circunstâncias. Sabe, não depende do que eu faço, mas depende do que Jesus já fez. Jesus já levou essa Covid lá no Calvário, amém, irmãos? Esse vírus já foi morto lá no Calvário. Creia nisso. Sabe, Deus, Ele quer ganhar total a nossa confiança. Crer completamente nele. Jó disse, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então nós vemos aqui nesse capítulo, né, eu já falei um pouco sobre isso, Jó oferecendo sacrifícios. Por que ele oferecia? Ele temia que talvez tivesse pecado. Só para você ver aqui, Jó capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó temia até do que estava no coração dos seus filhos. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó vivia debaixo de acusação e vivia debaixo de medo. Então esse era um sentimento de condenação, que produzia medo e que por sua vez gerou todo tipo de doença, irmãos. O que tem de gente ficando doente, e o problema é que eles não vão procurar um médico, com medo do hospital. A hora que passar isso, não sei como é que vai ficar. Agora tudo isso, na verdade, veio através do diabo. É por isso que eu estou falando para você. O medo, ele é uma fé ao contrário. Ele é uma fé reversa. Você acredita no pior. A fé, ela é o oposto do medo. Enquanto o medo nos paralisa, a fé nos leva a avançar. O medo, ele traz insegurança, mas a fé nos deixa seguro. Irmão, como é poderoso quando eu pego aquele Salmo 91 e confesso ele. Oh, Deus da glória. Você termina ali, né? Aquele poder ali, realmente, do que Deus está falando ali, através da salmista. Mas o medo, ele nos leva a crer naquilo que é pior. Nos leva a ter uma fé reversa, uma fé ao contrário. O medo nos leva a olhar para as circunstâncias e parar de olhar para a palavra.
O exemplo de Pedro, Mateus capítulo 14, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter ao encontro por sobre as águas. Jesus falou: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Quando você está em fé, você anda sobre as águas. Quando você está em fé, você anda em direção a Jesus. Mas quando você está com medo, você corre. Sua direção ao contrário. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entrar no barco, o vento cessou. O vento cessou. Por que Jesus permitiu aquele vento? Por que o vento cessou depois que Jesus entrou no barco? O Senhor queria tratar Pedro. E eu acho que todos eles. Mas principalmente Pedro. Deus tinha um propósito específico na vida de Pedro. Pedro tinha que ser edificado, ele tinha que ser alicerçado. E o medo era algo que Deus tinha que remover da vida do Pedro. E Deus usou aquelas circunstâncias. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar. O que é o vento, irmãos? O vento é as circunstâncias. O vento são as circunstâncias. Sabe, quando Pedro caminhava sobre as águas, ele andou sobre as águas. Quando ele caminhava sobre a palavra, Jesus falou: venha. Jesus tinha uma palavra para ele: vem. Ele começou a caminhar. Mas Pedro, olha que para o vento, para as ondas. Ele começa a afundar. Então isso vai nos acontecer. Todas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias, porque às vezes o mar é revolto, as ondas são altas, o vento é forte, grandes tempestades vêm, mas nós temos que olhar para a palavra, nós temos que olhar para Jesus. Ele está falando para você: vem, pode vir, pode andar, ande sobre essas tempestades, ande sobre essas ondas, ande sobre as dificuldades, vem até mim, eu te sustento. Amém, irmãos? É isso que o Senhor disse para Jesus, é isso que Ele fala para você hoje. Amém? Senhor, disse Pedro, se tu és, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Não digo que não haverá ondas na sua vida, não digo que não haverá tormentas, tempestades, mas também tem uma palavra para que você possa andar sobre ela. Ande sobre essa palavra e você vai chegar do outro lado. Você vai entrar no barco com o Senhor Jesus. Quando você entrar no barco com Jesus, o vento vai cessar. Amém? Se você está passando por essa tempestade, firma na palavra, caminha até o barco e essa tempestade vai se acalmar. Aleluia. Creia nisso. Por causa dessa fé, o povo de Deus teve que andar 40 anos no deserto, numa caminhada de 40 dias. Lá em Números 13:33 diz o seguinte: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como aos nossos olhos como gafanhotos. Olha a visão que aquele povo tinha, eram como gafanhotos. E qual que é o grande problema quando a pessoa fica desse jeito? A Bíblia diz que eles infamaram a terra que tinha espiado. Ou seja, eles pararam de olhar para a palavra de Deus, eles pararam de olhar para a promessa de Deus, onde Deus disse para eles: essa é uma terra que mana leite e mel,
Eu vou dar para vocês. Deus nem falou para eles que eles teriam que lutar, que fazer nada, não. Deus falou que ia dar para eles. A maior prova disso foi a conquista de Jericó. Eles não tiveram que fazer nada em Jericó, só andaram em derredor, as muralhas caíram, que o povo morreu tudo. Havia uma promessa para aquele povo, mas eles não pararam de orar para a palavra. Deus tinha prometido, Deus já tinha provado o poder dele, porque eles falaram, que é isso, Deus está falando isso, mas nós nunca vimos isso acontecer. Não, Deus já tinha provado, quando passou eles pelo Mar Vermelho, Deus destruiu o maior exército do mundo. Seria hoje o quê? Qual que é o maior exército do mundo aqui? Da China? Improvável, né? O que é destruir o exército da China? Pois é, foi o que Deus fez com o faraó. Era o maior exército do mundo. Mas mesmo assim, eles oraram para as circunstâncias. E quando nós paramos de olhar para a palavra, nós olhamos para a circunstância, nós regredimos, nós paralisamos. E qual que é o fim de tudo isso, irmãos? Deserto. Por que tem muito crente no deserto? Parou de olhar para a palavra, parou de olhar para a promessa, parou de olhar para o Senhor. Aqueles 10 espias foram paralisados e a sua fé morreram. E aquilo trouxe um grande prejuízo para a obra de Deus, atrasou os projetos de Deus ali, porque contaminou muitos ali, e o resultado foi terrível. Começaram a murmurar contra Moisés, e o final é que muita gente teve que morrer ali, né? Então, isso acontece muitas vezes na vida das pessoas. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Sabe, irmãos, eu tenho decidido no meu coração não olhar para as circunstâncias. Eu decidi olhar para a palavra. Eu decidi que eu creio. Eu creio contra as circunstâncias. Eu creio contra as circunstâncias. Eu decidi isso na minha vida. Amém? Eu quero desafiar você a isso também. E quero concluir. Quero pedir aos irmãos para trazer a ceia. Nós vamos participar da ceia hoje. Porque a ceia, ela é para nos sustentar. A ceia, ela é para nos revigorar. A ceia é para matar esse vírus do medo que às vezes está dentro do seu coração, na sua mente, te impedindo de avançar diante das situações. Sabe, existem algumas situações na vida que parece que nos testaram além dos nossos limites. Não sei o que você está passando na sua família, no seu trabalho, na sua casa, ou você mesmo, como você está vivendo nesses dias. Mas nós temos uma palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Você entendeu o que eu disse? Tentação onde todo homem está sujeito. Deus não permitirá que você ter uma tentação que seja algo acima do que o homem pode suportar. E Paulo continua, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Agora, aqui que está o problema. Aqui está o segredo da fé. Paulo diz que nós não seremos tentados além das nossas forças. Mas que força que é essa? É a força daquilo que você pode fazer? É a força do protocolo? Tomar vitamina C? Que mais? Zinco?
hidroxicloroquina, sei lá o que mais que estão passando por aí. Essa força que Paulo está falando aqui, não é a nossa força, é a força que vem dele. Essas forças que nós temos é que vem dele. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que Deus se alegra de nós? É quando nós temos fé. É quando nós depositamos a nossa confiança nele. Está vendo ali o meu filho Fábio? Eu penso que Deus falou para o diabo sorrindo, né? O diabo falou sorrindo. Não creio que o diabo hoje mais faça isso, porque no lugar que ele estava lá acusando Jó, hoje nós temos um advogado, que é o Senhor, amém? Mas eu penso que ele pode mandar algum WhatsApp para Deus, acusando a gente. E ele fala: está vendo lá o meu filho Fábio? Passou uma guerra terrível no casamento, passando uma luta, mas continua me servindo. Sabe isso? Isso alegra o coração de Deus, e a alegria dele é a nossa força. Quando nós fazemos isso, nós trocamos força com Deus. Irmãos, quando você faz algo que se agrada a Deus, aquilo reveste uma força dentro de você que você não consegue nem explicar isso, que te leva a caminhar, que te leva a avançar. Como eu disse, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, que recompensa que é essa? Você parou para avaliar? Qual que é essa recompensa? Força. 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 Força para avançar, força para levantar de manhã, força para sair para o trabalho, força para sair na rua no meio de tanta gente mascarada, literalmente, né? Essa é a força que o Senhor tem para nós. Mas para isso, você tem que ter fé. Amém? Quero distribuir a ceia, gostaria que você ficasse de pé. Antes de distribuir a ceia, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu não vou chamar aqui à frente. Não sei como que está a sua fé. Eu sei que fé não é fácil, irmãos. Não é uma coisa simples. Não existe receitas. Eu não te condeno pela sua falta de fé, ou pela sua pouca fé, mas hoje eu quero orar para Deus sustentar a sua fé. Assim como os discípulos pediram a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E olha que quando eles pediram isso para o Senhor, já tinha muito tempo que eles andavam com Jesus. Não foi uma coisa rápida. Eles já tinham vivido uma certa experiência com o Senhor. Eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas. E eles concluíram que a fé deles era pequena. Ele falou: Senhor, aumenta a nossa fé. Gostaria que você orasse agora também, falando: Deus, aumenta a minha fé. Eu acho que não tem ninguém que tenha fé o suficiente que não precise pedir para que a sua fé não seja aumentada. Eu oro todo dia: Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu oro ao Senhor. É porque é a fé que vai nos sustentar. A fé nele. Tem muita gente que tem fé, mas não é uma fé que vai produzir resultados, não é uma fé tola. Cento e tantas pessoas morreram. Segundo eles, estavam cavalgando no rabo do cometa Halley. Infelizmente, provável que a base deles não era Cristo, foram todo mundo para o inferno, conduzido ali no rabo do cometa Halley. Tinham fé? Tinham, mas uma fé negativa, uma fé destrutiva. Mas nós temos fé no autor da fé, aquele que nos conduz à salvação, aquele que vai nos levar para a vida eterna. Amém, irmãos?
Aleluia. Gostaria que você orasse agora. Coloca a mão no seu coração e fala para Deus: Deus, aumenta a minha fé. A minha fé é pequena. Sabe, se você foi reprovado nesses dias, se você teve medo, se você se encheu de acusação porque você sentiu que foi reprovado, porque em algum momento não confiou na palavra, não confiou no Senhor, confiou em você mesmo, e talvez lá no seu subconsciente você se acusa por isso. O que aconteceu com Jó? Eu quero que você ore agora. Fala: Senhor, eu estou debaixo da graça. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu vou fazer, mas é pelo que o Senhor já fez. Fala para Ele agora. Começa a orar. Pai, eu quero orar pela igreja. Vem, Espírito de Deus. Fortalece a fé de cada irmão, de cada irmã. Deus, tira toda acusação, tira toda acusação de Satanás, tira toda acusação na mente, no coração. Aumenta-lhes a fé, para que possam viver em paz no Senhor. Que a paz do Senhor, o descanso de Cristo venha sobre cada um nessa manhã. Pai, nós vamos participar da ceia agora, e essa ceia vai ser remédio, cura. Oh Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos podem distribuir a ceia.